Pensando em uma ideia de baixo custo, eu resolvi fazer esse projeto usando a cortina. Eu vi vários modelos de closet, assim, com a divisão de cortina, no Pinterest, na internet, várias inspirações. E eu vou contar pra vocês como foi todo esse processo, como foi que a gente fez, e eu contei com a ajuda importantíssima de meu pai. Esse guarda-roupa foi pintado de branco na época da reforma do quarto. Inclusive tem vídeo no canal, vou deixar o link aqui na descrição. Eu fiz uma pré-pintura com batida de pedra, depois eu passei uma tinta para madeira. Eu vou aproveitar esse começo de vídeo para falar do resultado depois de vários meses. A batida de pedra realmente funciona, gente. A pintura fica muito resistente, tendo a batida de pedra como base. Aqui eu tive uma ótima experiência. Bom, eu gosto desse guarda-roupa, ele já está comigo há 5 anos e por conta do tempo de uso e de muitos processos de desmontagem, ele acabou ficando com algumas imperfeições, principalmente na porta de correr. A porta estava saindo do trilho com muita facilidade e isso acaba sendo até perigoso porque essas portas são muito pesadas. O material dele é muito bom, então considerando que a madeira dele é boa, eu resolvi reaproveitar a estrutura do guarda-roupa e aí eu só vou retirar as portas. Eu vou reaproveitar a madeira de uma das portas para criar uma extensão do guarda-roupa no sentido vertical, para aproveitar aquele espaço ali em cima. Eu não estava feliz com esse acúmulo de coisas aí em cima do guarda-roupas. Infelizmente, a gente cai nessa tentação de ficar colocando coisas em cima do guarda-roupas, dá um ar de desorganização e o visual do quarto não fica agradável, né? Além disso, acima desse guarda-roupas tem um espaço de quase 80 centímetros de altura, que dessa forma aí fica mal aproveitado, porque não tem prateleiras, né, para distribuir as coisas por andares. Então foi a partir dessa necessidade que eu decidi fazer esse projeto. A primeira etapa foi retirar as portas e cortar nas medidas que a gente precisava. Meu pai está me ajudando aí muito nesse processo. A ideia inicial era bem simples. Era fazer uma prateleira bem longa que pegasse toda a largura do guarda-roupa e fixar na parede com suportes aí no meio desse espaço em cima. Mas a gente teve um imprevisto. A furadeira deu problema e não conseguiu fazer o furo na parede para colocar os suportes. Então foi posto em prática o plano B, que foi usar o guarda-roupa como suporte para criar mais uma prateleira. E aí meu pai cortou 2 pedaços de madeira da mesma profundidade do guarda-roupa para colocar nas 2 pontas e essas servirem como base para a madeira de cima. Observe que a gente usou lá no fundo esse suporte maior de ferro, que é para dar uma sustentação mesmo, e um suporte menor aí na frente, que é esse suporte prata que você está vendo, para deixar essas bases aí nas laterais bem firmes. E ficou ótimo, gente. E para não ficar uma barriga aí no meio, claro, a gente colocou 2 pedaços mais finos de madeira com esses suportes. Lembrando que essas madeiras aí foram todas de uma porta só do guarda-roupas. Eu acabei usando apenas uma porta. A outra, eu vou ter a possibilidade de criar mais coisas aqui em casa. Bom, a gente fez mais uma alteração na estrutura do guarda-roupas. Eu coloquei 2 madeiras em 2 vãos desses para setorizar melhor com nichos. E aí meu pai parafusou as peças na própria madeira. E aí vem a segunda parte do projeto, que é a cortina, o que vai cobrir toda essa estrutura e criar uma espécie de mini closet. Eu escolhi essa cortina aí de 3 metros de largura por 2,80 de altura. Eu achei o tecido dela lindo, é um linho, a textura é linda, combinou muito com o quarto. E os suportes foram parafusados no teto. Esses suportes não são específicos para teto, mas a gente conseguiu adaptar e deu super certo. Justamente para que a cortina cobrisse de cima até embaixo. Eu amo cortina no ambiente, primeiro porque é ótimo para a acústica do ambiente. Eu uso o quarto bastante para gravar voz e vídeo, né? Então isso ajuda muito. E eu acho também que a cortina nessa proposta, principalmente, dá uma leveza maior para o quarto. Como eu tirei da embalagem agora, ela ainda está um pouco amassada. E com o tempo ela vai desamassando naturalmente, mas daqui a pouco eu vou usar um truque que acelera um pouco esse processo para desamassar. Bom, eu também queria que a cortina fosse pelo menos com 2,90 de altura, mas eu não encontrei aqui na cidade, então ela não ficou rente no chão, mas eu tenho a opção também de descosturar essa barra aí, e aí ela fica mais longa, ou incrementar aí com alguma renda, alguma coisa assim. Eu vou ver o que é que eu faço depois.
Aí eu já começo organizando algumas coisas que eu vou colocar lá naquela parte de cima, que é onde eu vou armazenar itens que eu uso com menor frequência. E eu tô usando essa sacola organizadora que eu comprei na Avon como um dos métodos aí de organização. Eu vou embalando algumas coisas, usando caixas organizadoras, sacos com zíper. Isso tudo ajuda a preservar mais as coisas, evitar que fiquem sujas e também organiza melhor. Nesses andares mais baixos, que eu consigo acessar sem precisar usar a escada, eu coloco coisas que eu costumo usar no dia a dia. Eu reservei esse espaço aí grande para guardar tripés, equipamentos de iluminação, que eu gosto de deixar assim já montados, porque eu uso com bastante frequência, então fica mais prático. E aí dentro eles ficam escondidos, não deixam a casa desorganizada. Por conta do corte, algumas bordas da madeira precisavam de um acabamento e eu não quis usar fita de borda porque o processo demoraria mais. Então eu optei pelo adesivo contact, esse vinil nesse tom de cinza, e deu super certo. E continuando a organização, nessa caixa grande eu guardei essas bolsinhas que eu também não uso com muita frequência, então eu coloco lá na parte de cima também, e essas caixas brancas, alguns itens de artesanato. E o truque para ajudar a desamassar a cortina é colocar água em um borrifador e aplicar no tecido passando a mão dessa forma assim. E aí eu coloquei um pouquinho só de amaciante, só para dar um cheirinho. E para completar essa renovação do quarto, nada melhor do que um colchão novo, né? E esse colchão Ema original vem numa caixa, gente. Ele já vem com estilete próprio para rasgar esse plástico. E aí o colchão começa a surgir assim. Muito legal, né? Eu acho a capa dele linda, o material é excelente. E é possível remover. Basta abrir o zíper assim e retirar para lavar. Esse é o meu segundo colchão Ema, o outro tá no quarto do meu filho. Gente, ele é muito bom. Eu tenho comprovado todos os dias que minhas noites de sono são bem melhores com ele. Ele tem tecnologia alemã, ele proporciona alinhamento da coluna e tem bloqueio de movimento. E eu recebi também 2 travesseiros da Ema, eles são anti-estresse. São extremamente confortáveis, macios na medida certa. E eles têm altura ajustável com camada interna removível. Você pode tirar essa camada e ele fica mais baixo. Quem compra o colchão Ema tem 100 noites de teste, 10 anos de garantia com entrega e devolução gratuitas. E você pode comprar online usando o meu cupom de desconto, que é blog Bruna Leal 5. Outra mudança que eu fiz nessa área da cama foi afastar a cama dessa parede aí do canto. Eu nem lembro porque eu tinha colocado a cama encostada nessa parede na época da reforma do quarto. Dessa forma, deixando a mesinha de cabeceira desse lado e tendo esses espaços aí dos dois lados de circulação, fica muito mais confortável, principalmente para forrar a cama. E aí também eu tive que mudar a posição da cabeceira e ficou ótimo.
Bom, eu aproveitei que eu tava nesse clima de mudanças, de renovação no quarto, e eu já estava querendo há muito tempo dar uma renovada nesse piso. Esse rejunte aí tem esse encardido que é antigo. Quando eu passei para essa casa, ele já estava assim, eu tentei limpar de todas as formas e nada deu jeito. Então, eu resolvi pintar o rejunte. E olha só que diferença dá, gente. Eu gosto de aplicar essa pintura e já limpar com um paninho úmido no momento da aplicação. Se deixar secar, demora muito tempo e fica muito difícil para limpar essa tinta depois que seca. Eu sempre quis que o quarto tivesse a cama como elemento principal. E com essa cortina agora ficou exatamente do jeito que eu queria, porque criou uma divisão de ambientes. Aí eu filmei com o celular, que eu consegui pegar um ângulo maior para vocês verem, por isso que a iluminação mudou um pouco. A penteadeira continua no mesmo lugar e agora com a cortina eu tenho a opção de escondê-la ou deixá-la à mostra. Aqui nessa outra parede não houve nenhuma mudança. Aqui continuou o espelho em frente à cama e esse cantinho aí recuado, que é um cantinho de trabalho que eu montei e mostrei em vídeo aqui no canal. Se você não viu, vou deixar o link aqui na descrição do vídeo. Há muito tempo eu estava querendo deixar o meu quarto com uma aparência mais harmoniosa. E a minha ideia de harmonia seria a cama como elemento principal do quarto. A cama e os seus elementos ali, a cabeceira e tudo mais. Inicialmente eu pensei em fazer um mini closet com a divisão aqui de gesso, mas seria algo mais trabalhoso. E gastaria mais também. E além desse objetivo de trazer mais harmonia para o quarto, eu queria também aproveitar mais o espaço na vertical, acima do guarda-roupa. Eu tô muito satisfeita aqui com o projeto das cortinas, muito mesmo, assim, eu olho pro quarto, eu tô mega satisfeita, eu não penso em modificar tão cedo agora. Aproveita e me conta aqui nos comentários, me diz o que é que você achou dessa ideia, desse projeto, e me segue lá no Instagram também, que é blog Bruna Leal, sempre posto coisas da minha rotina, do meu dia a dia por lá. Bom, eu vou ficando por aqui, um beijo pra você e até o próximo vídeo.